Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Guilherme Alves de Melo Franco, especialista em Direitos Material e Processual do Trabalho e Previdenciário pela Universidade Estácio de Sá do Rio de Janeiro, formada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais. Estou a desenvolver no meu canal do YouTube, Guilherme Alves de Melo Franco Estudar Direito, um curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, que tem por objetivo o estudo da consolidação das leis do trabalho, artigo por artigo, e como livro base, os meus comentários à reforma trabalhista, Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, lançados pela editora Juruá de Curitiba, no Paraná, no ano de 2021. Esta é a nossa aula de número 118 deste nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, e nela estaremos a desenvolver nossos entendimentos a respeito dos artigos 346, 347 e 348 da Consolidação das Leis do Trabalho, que continuam a jornada jusoperária brasileira a respeito dos exercentes das funções de químico. Nesse sentido, diz o artigo 346 da Consolidação das Leis do Trabalho que será suspenso do exercício de suas funções, independentemente de outras penas, o químico que incidir em algumas das seguintes faltas: revelar improbidade profissional, dar falso testemunho, quebrar o sigilo profissional, promover falsificações, concorrer com seus conhecimentos para a prática de crimes contra a pátria, a ordem social ou a saúde pública. Portanto, será suspenso do exercício de suas funções independentemente de outras penas o químico que revelar improbidade profissional, dar falso testemunho, quebrar o sigilo profissional, promover falsificações. Concorrer também com seus conhecimentos para a prática de crimes contra a pátria, ordem social ou a saúde pública. Aqui cabem algumas ilações a respeito do tema. Em primeiro lugar, que hoje, atualmente, pertence aos Conselhos Regionais de Química ou ao Conselho Federal de Química a suspensão e aplicação de penas diversas aos químicos, estando, portanto, o artigo 346 da Consolidação das Leis do Trabalho um tanto quanto em desuso, porque dependerá estas aplicações dos ditames incertos nos estatutos de tais entidades de classe para que o químico seja suspenso ou tenha penalidades diversas a respeito do seu exercício profissional. Todavia, realmente será suspenso do exercício de suas funções o químico que incidir em algumas das seguintes faltas, como revelar a improbidade profissional, dar falso testemunho, quebrar o sigilo profissional e promover falsificações. Essas atitudes todas são realmente condenáveis. E o artigo 346 da Consolidação das Leis do Trabalho
comunga com essa situação, apregoando que, nestes casos, será suspenso do exercício de suas funções, todavia recordando que cabe aos Conselhos Regionais de Química, por delegação do Conselho Federal de Química, a aplicação de penas aos exercentes das funções de química. Também incorrerá em falta grave, que poderá ensejar a suspensão ou outro tipo de penalidade qualquer, aquele químico que concorrer com seus conhecimentos para a prática de crimes contra a pátria, a ordem social ou a saúde pública. Com relação a crimes contra a pátria e a ordem social, devemos nos recordar que a consolidação das leis do trabalho veio a lume em 1º de maio de 1943, portanto, há 80 anos atrás. E, naquela época, o poder constituído teria como mote principal evitar que os crimes contra a pátria, contra a ordem social, estivessem presentes. E o artigo 346 da Consolidação das Leis do Trabalho não foge a essa ideologia governamental da época e traz entre os crimes condenáveis com a suspensão do exercício das funções do químico, aquele químico que concorrer com seus conhecimentos para a prática de crimes contra a pátria, contra a ordem social e até mesmo contra a saúde pública. Diz ainda o artigo 346 da Consolidação das Leis do Trabalho que o tempo de suspensão a que alude esse artigo variará entre 1 mês e 1 ano, a critério do Conselho Regional de Química correspondente, após processo regular com ampla defesa, independente de ação penal cabível ou cível aforadas contra ele. Então, na verdade, o tempo de suspensão a que alude esse artigo será atualmente estabelecido a critério do Conselho Regional de Química por delegação do Conselho Federal de Química. E só poderá ser aplicada a pena de suspensão após um procedimento regular com ampla defesa ao químico, independentemente da ação penal ou da ação civil que possam ser aforadas contra ele por ter praticado alguma dessas atividades e outras determinadas pelo Conselho Regional de Química durante o exercício de suas funções como químico previstas no artigo 346 da Consolidação das Leis do Trabalho. Diz o artigo 347 da Consolidação das Leis do Trabalho que os que exercerem sem os requisitos legais a profissão de químico estarão sujeitos às penas do exercício ilegal de profissão e às multas do artigo 634-A, inciso 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho, que, embora tenha sido revogado, serve de base para a atualização dos valores atribuídos às infrações de origem trabalhista dentro do sistema jusoperário brasileiro. Portanto, aqueles profissionais químicos que exercerem suas funções sem os requisitos legais, para tanto, que são aqueles requisitos que nós já estudamos durante todo esse nosso percurso
a respeito das condições seletistas para o exercício profissional de químico, estarão sujeitos às penas por exercício ilegal da profissão, além de tantas outras que são adjacentes a estas penalidades, e também das multas previstas no artigo 634-A, inciso 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho, que serve de base para a consolidação das multas de origem trabalhista. Diz o artigo 348 da Consolidação das Leis do Trabalho, que trata dos licenciados. Aqui alude o artigo 325, parágrafo 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho, já estudado por nós em aulas anteriores, por ocasião da edição do Decreto 24.639, de 12 de julho de 1934, que serão também aplicadas penalidades aos mesmos. Ocorre que o artigo 348 da Consolidação das Leis do Trabalho falece de validez prática hoje dentro do universo jusoperário brasileiro, porque os licenciados a que alude o artigo 325, parágrafo 1º, por ocasião da edição do Decreto 24.639, de 12 de julho de 1934, como já vimos em nossas aulas anteriores, já não estão mais atuando, ou estão aposentados, ou até mesmo já faleceram, porque atualmente contariam com mais de 90 anos de vida e já não seria mais possível o exercício profissional dos mesmos, embora relembramos sempre que há exceções a essas regras, porque há entre nós profissionais longevos, cuja capacidade intelectual permanece até o fim de suas vidas e muitas vezes ultrapassando a contagem centenária. Todavia, nestes casos, há uma exceção bastante gritante, porque não há grande número de pessoas com essas capacidades dentro da existência humana. Ao concluirmos, portanto, os ditames previstos para essa nossa aula de hoje, a de número 118 do nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, gostaríamos de deixar para vocês a nossa impressão que vem sendo destilada ao longo de toda esta jornada seletista a respeito dos exercícios profissionais especiais, que, tecnicamente, estas atribuições não deveriam estar aglutinadas ao texto seletista, e sim estarem perpetradas através de outros textos de lei que não um compêndio que se arvora como sendo de aplicação geral a todos os trabalhadores, como é o caso da Consolidação das Leis do Trabalho. Nesta seara, vimos então concretizar o nosso entendimento de que há necessidade premente de uma evolução da consolidação das leis do trabalho para a codificação propriamente dita, porque relembramos a vocês que a consolidação nada mais é que o estágio
inicial que leva à codificação, como já aconteceu em diversas outras áreas do pensamento jurídico, como é o caso dos códigos civil e processo civil, penal, processo penal, código comercial e outros tantos códigos que delimitam as atuações dentro de seus ramos do direito. No caso do direito material do trabalho e do direito processual do trabalho, há uma urgência ímpar em que se tenha a criação de código de trabalho e de um código de processo do trabalho para evitar grandes inseguranças jurídicas com relação à norma aplicável a determinados casos, como estivemos a verificar em loco neste estudo sobre as diferentes profissões aglutinadas ao texto seletista. Por outro lado, ainda há a importante constatação que a norma jurídica ela não tem o condão de abarcar todas as situações existentes, ainda mais quando nos atemos ao direito do trabalho, que, como já o dissemos anteriormente, é o ramo do direito mais voltado ao social, mais dinâmico em relação ao que acontece cotidianamente nas ruas. E, portanto, seria realmente impossível que a consolidação das leis do trabalho abarcasse a todos os movimentos profissionais existentes no mercado de trabalho brasileiro. E, portanto, o certo seria que todas essas profissões fossem alijadas do corpus seletista, enxugando a matéria legal e trazendo realmente uma segurança jurídica quanto aos afazeres advindos da norma jurídica estudada. Por isso, é necessário que se faça um movimento relativo à codificação dos direitos material e processual do trabalho no Brasil, tanto no sentido de promover a melhor aplicação da lei para os jurisdicionados através do Código de Processos do Trabalho e também para a ampliação da segurança no trato daqueles direitos essenciais que os trabalhadores teriam na composição de seus ambientes jurídicos próprios. Estas eram as considerações que gostaríamos de fazer a vocês nesta nossa aula de número 118 do nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. E aproveitamos essa oportunidade para agradecer a todos vocês a presença nessas nossas aulas e requerer ainda uma vez mais que aqueles que ainda não o fizeram se inscrevam no nosso canal e deixem seus likes nas nossas aulas, porque é através destas duas atividades simples que vocês estarão a nos auxiliar no sentido de promover a distribuição do conhecimento aqui arregimentado ao maior número de pessoas possível e também manter acesa a chama que nos motiva na construção desse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. Muito obrigado a todos.